Fala turma, tudo bem? Fiquei de fazer um review sobre a feira Expo Apras, que rola aqui em Curitiba, que é da Associação dos Supermercadistas. Uma vez por ano acontece aqui em Curitiba, envolve uma série de players nacionais que ou que querem expor novos produtos, ou querem marcar presença nas feiras, porque é uma das maiores feiras que reúne esse setor supermercadista. Como que o produto se comporta na feira, como que a ativação da marca com relação à identidade visual, aos atributos de marca, são positivados dentro do stand, como que a gente consegue comunicar a principal proposta de valor do negócio dentro da feira. Então, existem várias marcas, cada uma com um objetivo, mas o nosso ponto foi avaliar como essas marcas conseguem colocar diferenciação e propriedade dentro dos stands na feira. A gente viu grandes marcas como a Nestlé, por exemplo, com um stand muito tímido, muito tímido, sem presença de marca, sem diferenciação visual, sem organização visual, sem coerência, sem gente no stand. Assim como a gente viu grandes marcas que deram show. Coca-Cola, Spaten, Heineken, que obviamente... Então a gente tem de tudo. Mas o ponto é o seguinte, existe muita marca que está lá sem o mínimo do planejamento financeiro, estratégico ou intencional de estar lá por algum motivo, porque os stands, a maioria deles, fora algumas marcas com um olhar um pouco mais cuidadoso que a gente percebe, mas a maioria das marcas que estavam lá, os stands eram completamente genéricos. Quando você monta um stand para ir para uma feira, custa caro, muito caro, porque o espaço da feira é caro, é uma movimentação grande que você precisa fazer para gerir todo esse movimento de 3 dias de feira, levar produto, montar arquitetura, ambientar, contratar gente para positivar os produtos lá dentro, time de venda, comercial, esforço, material, enfim. Então não é uma brincadeira barata. Então financeiramente é caro o investimento. E aí na minha cabeça o que não faz muito sentido é você entrar numa feira com uma marca dentro de um stand que não quer dizer nada para ninguém em coisa nenhuma. Trouxe aqui alguns exemplos para trocar uma ideia e fazer essa análise um pouco mais geral com relação à marca, ativação, proposta de valor, identidade visual, que cria toda essa coerência aí. Tem alguns stands que são genéricos, né? Por exemplo, Ninfa, Argus, e eram marcas que tanto faz o stand que eles estão lá dentro, porque não tinha diferenciação, não tinha percepção. E quando tu vai numa feira, parte do princípio que todo mundo está num stand. Então, tu faz um stand muito coerente e organizado com a proposta de valor da tua marca, com o teu negócio, com o teu produto, enfim, entrega atributos que favoreçam o crescimento de marca, um crescimento, uma percepção de valor legal, ou tu coloca brinde para rolar, tipo roleta, ou põe cerveja de graça, ou chopp, que não tá errado fazer isso, mas dependendo da estratégia é meio bosta, porque só vai colocar chopp para dar de graça, as pessoas vão pegar o chopp e vão sair dali. Então tinha também bastante dessas coisas, mas o ponto que eu quero colocar é que existem erros que são grosseiros nas feiras, grosseiros. Então, o primeiro deles, o que a gente viu que é, cara, não se faz nunca na vida, que colocou o principal produto que é pão, que é fofinho, que é gostoso, que é uma das únicas refeições que estão na Bíblia, então você mexe com uma outra esfera religiosa que também envolve todo esse cenário desse tipo de comida. E a gente chegou num stand que eu olhei e falei, cara, não pode ser, é um absurdo isso. Dentro do stand eles tinham no chão algumas áreas de acrílico quadradas, com talvez 1 metro por 1,5 metro no chão, cheias de pão dentro. E as pessoas, obviamente, passavam por cima, porque andavam pelo chão do stand. Mas não se faz esse tipo de coisa, né, gente? Ainda mais com comida. Você pegar o teu principal produto, que é comida, gostoso, fresquinho, pão, tem que ser fofinho, quentinho. Aí tu põe no chão para as pessoas andarem por cima. Então são coisas básicas de ativação de marca, ou de interpretação, ou de conhecimento, que qualquer pessoa com o mínimo de discernimento ou esse entendimento de que tudo que você faz é intencional e vai causar alguma coisa nas pessoas, então faça isso ser positivo, que pelo amor de Deus, quem teve a ideia de fazer isso. Até teve alguns outros stands também que eram stands sensacionais e de marcas não tão grandes. Por exemplo, a gente tinha um stand de uma marca chamada Minamel. A marca Minamel é uma marca de produtos, obviamente, relacionados e vindos do produto do mel. Então, xarope, bebida, melado, mel, aqueles mel de saquinho. Então, um monte de coisas. E o stand deles era um dos stands mais legais da feira, que foi, inclusive, premiado como o melhor stand, o melhor merchandising de exposição de produto, porque todo o stand vinha dessa perspectiva.
Então, obviamente, eles falam do mel, eles falam de abelha, então todo o stand era construído com uma estética de colmeia, e todos os produtos estavam nessas colmeias. A luminária principal de cima do stand era uma colmeia grandona, então todo o stand era muito bem pensado e organizado para te levar para dentro desse cenário. Todo amarelinho com laranja, cara, coisa fina. E é uma marca que eu particularmente não conhecia até agora. E aí quando você vai para uma marca que é aqui de Curitiba, bem grande, e que teria uma possibilidade de explorar muito tudo isso, porque tem muita cor, tem muito produto legal, tem textura, tem possibilidade de brincar com uma série de coisas, que é a Campo Largo, que tem suco, tem água, tem, cara, suco de laranja, suco de uva, suco de acerola, chamate. O stand deles parecia um stand de farmácia, porque era todo brancão, só tinha logo da Campo Largo. Então, quando a gente fala desse movimento de você ir para uma feira e você entender que está gastando uma grana lá dentro, faça as coisas pensadas. Isso não custa mais ou custa menos. Se você tem a tua marca sendo gerida por um time que tem essa consciência de qualquer coisa que você coloque na rua comunica alguma coisa, então que isso comunique alguns princípios básicos. Ou proposta de valor, ou que transforme o seu produto em algo visualmente atrativo e legal e divertido. A gente precisa ter diferenciação, ainda mais numa feira. Tem a Gebon, por exemplo, que é uma marca de sorvete que está expandindo um monte de franquia, que montou uma mini praia com guarda-sol, com carrinho de sorvete, com cadeira de praia, todo ambientado, bonitinho e funciona pra caramba. A gente tem a Festonet, que é uma marca de panetones, mas estavam com uma campanha na rua. Recentemente fizeram uma ativação aqui em Curitiba, que pegaram a caixa do panetone e colocaram em cima de um relógio de rua, aqueles com termômetro, e essa caixa estava lá, física, gigantona. Para a feira, ela se transformou num mascote que estava lá andando pela feira, entregando brinde, tinha distribuição do panetone, degustação, super legal e funcionando. A de pães, que é uma marca também de panificação que fornece para supermercados, super legal, com stand super bacana, gostosinho, um arzinho de fazenda, quentinho, bonito, com dois personagens, um menino e uma menina fantasiados. Eu não consegui entender qual era a fantasia, mas eles estavam dentro desse cenário todo, e eles ficavam dentro do stand, ambientando, entregando brinde para as pessoas, super animados, articulados, e eles faziam parte da campanha do stand. Então, eles estavam nas peças publicitárias dentro do stand, na TV, nos móveis, eles estavam fisicamente no stand, mas também faziam parte dessa comunicação toda aí. A Anaconda veio com um stand muito parecido com o stand do ano passado, que tem um A grandão com as pás do moinho rolando, então dificilmente um stand que qualquer outra marca possa se apropriar. A gente tem a Bali, que é de energéticos, que sempre vem com stands muito legais. Ano passado eu lembro que tinha a Bali e a Red Horse, com dois stands, eram as grandes do setor de energético. A Bali de novo com stand esse ano surpreendente, super legal, com uma experiência bacana de uns tubos grandões que o produto ficava dentro com bolinhas, todo bonito, também tinha degustação de produto, obviamente, super legal. Vamos ver o que mais. Sicredi, com stand super legal e organizado, bonito arquitetonicamente. Cevale com stand bem legal, que fala sobre a cooperativa. Stand da Coca-Cola, sensacional a ativação de marca da Coca-Cola. Por quê? Porque o stand, eles, obviamente, como você tem mais grana, é mais fácil de você fazer algumas coisas acontecerem. Então a Coca-Cola, ela montou um stand que toda a parte de mídia das TVs era em formato de lata. Então todas as colunas do stand eram redondas e revestidas com TV. Mas uma tecnologia nova que o filme é redondo, a tela é redonda. Então parecia que as latas toda hora estavam rodando. Então aparecia a campanha nova das latas com o nome, aparecia a rótulo de outro produto. E dentro do produto era um PDV, com a exposição de todas as volumetrias de todos os produtos entregues. Então latinha, todos os SKUs que eles têm, todos os formatos, todos os produtos estavam ali. Então tudo muito bem montado, iluminado. E eram dois stands com grande destaque dentro da feira, não por conta da construção do stand, mas por conta da inteligência na usabilidade do espaço. Eram stands muito bem iluminados, todos os stands da feira praticamente, fora esses dois, eram com aquelas iluminações, cara, muito ruins e muito fracas, com iluminação branca tradicional, cara, necrotério. Então pensa que tu tá montando uma feira, para ser um lugar aconchegante, que as pessoas entrem, que elas consumam o teu produto, que elas sentem numa mesa para conversar, e, cara, o ambiente com cara de gelado, o stand já é tudo aberto, porque é um puta de um galpão, tava chovendo,
poucas ativações de pessoas para conversar com quem se sujeitava a entrar no stand. Eu fui em alguns stands que eu entrei, saí do stand e ninguém nem me abordou. Então, a nossa percepção com relação à feira e todo esse cenário de marca e ativação, etc. A gente tem um cliente que vai entrar na feira no ano passado, ela é com relação a esse cuidado. Assim. Quando a gente constrói marca, a gente pensa sempre em vários pontos. Um primeiro ponto é diferenciação. Então, a gente está indo para uma feira, a gente precisa causar um impacto quando chegar lá. Eu preciso ser notado. E aí, esse ser notado, obviamente, não é fazer as coisas sem pensar. Muito pelo contrário. É pensar muito para que, quando as pessoas notarem o nosso stand, ele esteja muito bem organizado com a comunicação que está saindo na rua, com o site, com o que a gente fala internamente dentro da empresa, na parte de cultura, qual é a proposta de valor da marca, quais são os atributos ou as causas que a gente apoia. Então, quando tu vai montar um negócio desse com investimento super alto, com pouco tempo de feira, tem que entender muito bem quais são as possibilidades e os porquês das coisas. Por que está fazendo o que está fazendo e como pretende entrar numa feira desse tamanho e com qual motivo, assim, qual é o principal objetivo. Então tem que ter um time comercial montado, tem que estar com o marketing alinhado, tem que estar com toda essa proposta de valor fazendo sentido, para que quando tu for entrar na feira, e como é um investimento de alto custo, precisa entrar com uma pé no peito, senão é melhor não entrar. É melhor guardar essa grana e fazer coisas menores, mas melhores. A gente sempre usa essa frase lá na agência, que é melhor fazer menos coisas, mas coisas maiores, do que fazer muita coisa muito pequena. Então é pior, você mais fragmenta a mensagem do que você faz algum tipo de sentido. Então, a gente viu muita análise assim, como eu falei, o stand da Nestlé, um stand, cara, que deveria ser um dos maiores da feira, praticamente era inexistente lá dentro, muito fraco, sem quase ninguém. A gente tinha muito stand de marca grande, distribuindo produto a rodo, sem um time comercial por trás para poder fazer venda do produto, explicar o porquê, e trocar ideia, e conversar, e tirar dúvida, que eu acho que esse é o maior objetivo, é você poder realmente ativar esse produto. A gente tinha marcas menores, com stands pequenininhos, que fizeram o que podiam, mas você viu o time engajado, as pessoas conversando, explicando, dando degustação de produto, mas com um propósito um pouco maior, sabe, de valorizar o que estava ali. Então, ativações muito legais de marcas maiores. Então, essa é a nossa leitura da feira. Assim, muita marca grande que, sinceramente, do ponto de vista de marca e branding e construção de valor, nem precisava estar lá. Então, essa é a nossa análise da feira aí. Muita gente maluca, muita gente perdida, muita gente que gastou dinheiro à toa. E fica aqui a nossa dica. A Peppers é uma agência estratégica e criativa que faz exatamente esse tipo de análise para conseguir dizer para você se o lugar que você está entrando com a sua marca e com o seu produto, ele é um bom lugar para você estar, se é o tempo ideal para você estar lá e se faz sentido o investimento com o que você quer comunicar. Então, a gente sempre brinca que a gente prefere afiar o machado 2 vezes para quando for cortar uma só. Então, se você está com dúvida em algum tipo de cenário como esse, putz, será que participo de uma feira? Será que minha marca está alinhada? Será que a proposta de valor que eu tenho e o meu posicionamento, as pessoas entendem o que eu quero que elas entendam? Nós fazemos essa análise e dizemos para você se está certo ou não, se vale a pena ou se não vale. Valeu? Obrigado, turma. Sigam a gente. Abraço. Até mais.